Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Corte de 725 milhões de reais no orçamento da saúde para 2019. Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal discute previsão orçamentária da Prefeitura para 2019. Um dia no museu. Projeto Experimente Cultura leva alunos da rede municipal a 7 museus da cidade. E você vai fazer uma viagem no tempo e relembrar programas que marcaram época na programação da Rio TV Câmara. Não saia daí, a gente volta já. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a audiência pública na Câmara do Rio, que discutiu o orçamento da Prefeitura para 2019. As verbas para a Casa Civil vão aumentar. A previsão é de que 8 bilhões de reais sejam destinados para a Secretaria. Já a Saúde vai enfrentar um corte de 725 milhões de reais. A previsão orçamentária para o exercício financeiro de 2019 foi apresentada durante a audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. O secretário da Casa Civil, Paulo Messina, foi questionado sobre a estimativa da arrecadação da Prefeitura de cerca de 30 bilhões de reais para o próximo ano. Se vocês olharem na coluna de receita total de 18, nós estamos com 30 bilhões e 300 milhões de reais, em números grandes, e em 2019 a gente está propondo 30.600. O orçamento, ele estima a receita e ele fixa a despesa. Então, com base na receita estimada, o poder público fixa aquelas despesas. O problema é que quando você estima uma receita de 100 bilhões, você vai fixar despesas de 100 bilhões. Os órgãos com orçamento disponível conseguem colocar uma licitação na rua. Depois, quando chega a conta, não se realizou a despesa, a receita, vai ter que cortar a despesa. O corte de 700 milhões de reais na saúde foi questionado durante a audiência. Os 22 contratos emergenciais na área da saúde e da educação, no valor de cerca de 238 milhões de reais, foram criticados. E segundo o secretário da Casa Civil, a prioridade da Prefeitura será o pagamento do 13º salário e o reajuste salarial dos funcionários da Prefeitura. O problema é que a gente vem de um período de crise de 2017, crise fiscal grave de 2017, em que o governo anterior previu 29 bilhões de receita no orçamento, fixou despesas de 29 bilhões, quando a crise financeira do Rio de Janeiro já apontava uma redução que nós já vimos, que foi a arrecadação de 25 bilhões de reais. Então não há como não sentir o impacto, a população não tem como não sentir o impacto de 4 bilhões de reais a menos no orçamento. É claro que você vai ter problema de poda de árvore, vai ter problema de conservação de ruas, de iluminação em alguns pontos, isso é óbvio, porque falta dinheiro, porque foi estimado um orçamento para 2017, e a crise começa assim, maior do que tinha dinheiro disponível. Nesse momento, a gente coloca o trem de volta no trilho, buscando a saída da crise fiscal, deixando os serviços de zeladoria do tamanho que a gente pode pagar e todos eles na rua. Essa é a perspectiva do orçamento de 2019, fim da crise e serviço de zeladoria funcionando. A comissão tem o poder de alertar e de fazer nas audiências públicas esses chamamentos, chamar atenção para o executivo do caminho que estão tomando, e levantar, antes da aprovação do orçamento, que medidas seriam importantes para priorizar a saúde na cidade. E aí, na votação, cabe à Câmara e aos vereadores fazerem os ajustes necessários. Na
sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares votaram diversos projetos. Entre eles, foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei que regulamenta depósitos de armazenamento de mercadorias de trabalhadores ambulantes. Outros projetos aprovados em primeira discussão foram a criação do polo gastronômico no bairro da Tijuca e a criação de salas de acolhimento em unidades escolares municipais no turno da noite do Programa de Educação de Jovens e Adultos. Alunos da escola Guatemala viveram esta semana uma experiência inédita. Eles participaram de um passeio no Museu Histórico Nacional. A visita faz parte do projeto Experimente Cultura. Pense numa turma animada. Também a aula do dia fora da sala. Os alunos do 5º ano da Escola Guatemala, no centro, desembarcaram no Museu Histórico Nacional. O passeio faz parte do projeto Experimente Cultura, uma iniciativa da Prefeitura do Rio. O projeto ele cede o ônibus, a gente busca a criança na escola, depois a gente traz essa criança até o museu ou até o aparelho cultural que a gente for visitar. Depois a gente leva de novo na escola e a gente ainda fornece. O lanche também é fornecido pelo projeto. Durante 2 meses, visitas como esta vêm acontecendo em 7 museus do Rio. A expectativa é de que mais de 3.500 crianças da rede pública de ensino conheçam a história e a arte do nosso país de pertinho. Desse jeito, o aprendizado fica bem mais divertido. Braulio é o encarregado de despertar a curiosidade e tirar as dúvidas da garotada. Eu já adianto um pouco que eles vão ver um pouco da história de cada museu, de cada lugar. E chegando no museu tem um passeio, né, que de fato eles vão vendo tudo que foi dito no ônibus ali por mim e tal, pela Letícia também, que é a monitora. E na volta tem o nosso quiz, né? Que é o momento de testar, ver se eles aprenderam mesmo e o passeio valeu a pena. Os olhinhos espertos denunciam a ansiedade. As descobertas vão tornando tudo o que eles aprenderam nos livros ainda mais interessante. É que a gente aprende a história. Aí lá na sala a gente só aprende... a gente aprendeu algumas coisas que tá aqui. Aí quando o tio pergunta, a gente já sabe. Aí a gente responde na hora. O guia do museu explica cada detalhe da exposição. Aí cada um vai ter um nome. Lá embaixo, vocês viram que no começo tinha um monte desses brasões assim? Então, aquilo ali são das capitanias hereditárias, que eles chamam. Além de prestar a maior atenção, muitos alunos vão registrando as imagens no celular. Eles tinham uma cultura que o ser humano veio do tronco de uma árvore. E quando a pessoa morria, botavam um tronco em cima e os pertences da pessoa em volta da árvore. Isso foi o que eu achei mais interessante daqui. E fica mais fácil fazer prova depois? Muito mais. O projeto, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura Municipal, tem dado tão certo que a Prefeitura estuda expandir no ano que vem para outros museus e por mais tempo. Foi uma ponte, né, entre a escola e o museu. Então, encaixou perfeitinho, redondinho. Câmara do Rio aprova a lei de Marielle Franco, que cria campanha permanente de conscientização e enfrentamento à violência sexual. Projeto de lei determina a instalação de duchas em banheiros públicos. Proposta obriga a oferta de cardápio infantil em restaurantes e lanchonetes do município. E Câmara do Rio entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao médico Gélcio Luiz Quintela Mendes. E você vai ver depois do intervalo a força do jornalismo no passado e no presente da Rio TV Câmara. Eu classifico a Rio TV Câmara com informação. Com o objetivo de levar o melhor até você, a nossa equipe trabalha para enfrentar os novos desafios que vêm por aí. Uma programação cada vez mais transparente, valorizando as instituições públicas e o carioca. O Rio em primeiro lugar. Um dos principais objetivos é divulgar o trabalho da Câmara dos Vereadores, mostrando a importância das leis na vida do cidadão. Coberturas mais dinâmicas com equipamentos de última geração. Um conteúdo voltado para a cultura e educação, estimulando o senso crítico do espectador. Estamos construindo uma nova TV para você.
Contamos com a sua participação. Rio TV Câmara. 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 A emissora do Legislativo Municipal Carioca. O nome da criança? Isaías. Esta aqui, meu filho. Quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você. Nessas eleições, encontre o candidato que melhor representa suas ideias, porque votar é decidir você mesmo o que é melhor para o futuro. Justiça Eleitoral. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. Um debate nessa quarta-feira reuniu 3 especialistas em carnaval. O evento faz parte do projeto Paixão de Ler, uma iniciativa da Prefeitura para incentivar a leitura. O assunto em discussão no debate foi a qualidade dos sambas enredo, que cada vez mais vem sendo decisivos para um bom resultado das escolas de samba. No ano que vem, 14 escolas de samba vão desfilar na Marquês de Sapucaí. Quase todas já escolheram o samba enredo do carnaval do ano que vem. Recentemente, a Mangueira anunciou o samba que vai homenagear a vereadora Marielle Franco, assassinada em março desse ano. É na quadra das escolas que os sambas são escolhidos e abraçados pela multidão. Nos desfiles, muitas vezes ganham coro e a simpatia do público nas arquibancadas do sambódromo. O sucesso ou fracasso de uma escola de samba depende de um bom samba enredo, é o que dizem os especialistas, mas isso não é regra. Um refrão popular, um protesto político ou uma homenagem a uma personalidade podem definir um bom desfile aqui na Marquês de Sapucaí. Nessa palestra no Centro de Arte Calouste Gulbenkian, 2 jornalistas e um historiador debateram o tema durante a abertura da 26ª edição do evento Paixão de Ler. O jornalista e escritor Fábio Fabato diz que nas décadas de 70 e 80, o conteúdo dos enredos era voltado para o gênero popular e ainda até hoje estão na memória de muita gente que curte o carnaval. Mas, segundo ele, com o passar dos anos, o viés político e o protesto chegaram à avenida e vieram para ficar. Desde 1932, que foi o ano dos primeiros desfiles, as escolas de samba, elas espelham diferentes contextos de época. Então, por exemplo, na atual conjuntura, com toda essa questão da crise política e também as eleições, as escolas de samba têm trazido enredos políticos muito fortemente. Em 2018, primeiro e segundo lugar, Beija-Flor e Tuiuti trouxeram para a avenida enredos políticos justamente buscando processar o momento do Brasil, que o Brasil está vivendo. Para o historiador Luiz Antônio Simas, que tem 15 livros publicados sobre o assunto, desde o início dos anos 30, o samba enredo sempre dialogou com a estética do poder. Mas lembrou que muitas escolas deixam de lado o conteúdo político e tomam outro rumo. O bom da escola de samba é que se você tem 12 escolas desfilando, 13 escolas desfilando, 14 escolas desfilando, você pode ter 12, 13, 14 enredos diferentes. Então essa pluralidade de enredos é também um elemento que demonstra a riqueza do espetáculo. O jornalista e professor Anderson Baltar acredita que o enredo é o quesito mais importante, mas, segundo ele, durante anos, passou a ter pouca importância. Para Anderson, a escola de samba dá o recado quando faz um enredo de impacto e que passa a ser a identidade de uma agremiação. A gente viu, no último ano aí com o desfile do Tuiuti o que aconteceu, que foi uma aposta do carnavalesco, até numa linha contrária do que muitas vezes a mídia veio batendo, enfim, mas houve uma resposta imediata. Então, acho que o samba enredo tem esse poder, seja na veia, na verve que ele for, de fazer as pessoas se tocarem, se emocionarem, se conscientizarem ou não, também ir para um momento de escapismo também faz parte,
Cantos do Rio, Tribuna do Povo e Tipos do Rio. Esses são alguns programas que marcaram época na programação da Rio TV Câmara. O objetivo sempre foi dar voz à população e revelar lugares do interesse do cidadão carioca. A força do jornalismo continua sendo um dos destaques da programação da Rio TV Câmara, que em dezembro completa 15 anos. Criar uma programação do Legislativo Carioca exigiu planejamento e criatividade. Começar do zero representou um desafio. Antes, a identidade visual do canal era inspirada em um ponto turístico. Em 15 anos, muita coisa mudou. O jornalista André Mota Lima ficou os 7 primeiros anos da TV como diretor. Ele lembra do início marcado por conquistas. A primeira coisa foi passar, já que estava instalado, a transmitir as reuniões de plenário. E depois, o que a gente pode fazer? A gente viu, poxa, mas a gente pode passar alguns programas, algumas coisas, porque não vai ter plenário para isso tudo, direto de dentro do plenário. Então, o balcãozinho do plenário, onde fica o controle, era a televisão. Porque a gente aproveitava as máquinas ali, enfiava as fitas e exibia programa, fazendo a cabeça. A gente não tinha nem sequer instalações. Os programas foram criados para aproximar os vereadores dos eleitores. A TV começou a revelar a história dos parlamentares ao criar um programa sobre o perfil deles. Nós tínhamos que, além do plenário, valorizar o perfil dos vereadores. É uma televisão legislativa. Então, nós criamos o perfil dos legisladores, que era literalmente um processo de perfil. A gente botava uma câmera do lado, outra câmera de um lado, uma câmera frontal, e ia editando de acordo com as falas, de acordo com as câmeras, podendo dar um corte. Eu tenho o maior prazer em ser vereadora. Eu acho que há tanta coisa para fazer. Acho que o vereador, nesse sentido, ele é esse intermediário entre o cidadão e a prefeitura, e isso me dá um prazer imenso. Como criar uma forma de levar as dúvidas dos eleitores aos parlamentares? Criamos, para ver como é que era a tentativa, uma bancada no meio da Cinelândia para o transeunte chegar lá e fazer uma pergunta para o vereador. E a gente aí catava o vereador que tinha a ver com aquele tema e o vereador respondia. Então, a bancada do povo era isso. Dá oportunidade para as pessoas que não têm experiência. Eu fui secretário de Trabalho e Emprego e entendo bem desse tema. Os arredores do Palácio Pedro Ernesto se transformaram em pauta do programa Cantos do Rio. Esse Cantos do Rio não era só prédio, edificação. Aquela feirinha que tem ali do lado na Pedro Lessa, ainda tem essa feirinha, que é venda de discos velhos, de brechó. Então a gente foi criando essa programação com participação popular. Tudo na Pedro Lessa é usado. É artigo meio velho, mas certamente produto raro. As atividades do Legislativo eram prioridade. A informação do que acontecia dentro da Câmara do Rio ganhou destaque. A gente tinha um resumo do dia, tá? Que era Câmara Rio TV, Rio TV Câmara, Câmara Rio TV. Que era exatamente uma edição do plenário, e já com alguns projetos, vereadores, aí para apresentar projeto, a gente teve o E-Lei, para falar do que eram as leis, e esses projetos, então, tinham possibilidade também ou de estar no perfil, então tinha notícias da sessão, e uma das coisas mais loucas que pintou, eu não sei por que eu bolei esse negócio, que o negócio era a possibilidade de ser ao vivo. Não queria que só o plenário fosse ao vivo. E aí nós criamos o Rio TV Debate ao vivo. Rio TV Debate. Está começando mais um Rio TV Debate ao vivo. O Rio TV Debate permanece até hoje, 15 anos depois, de cara nova, mas o mesmo objetivo: discutir os assuntos ligados à cidade abordados pelo Legislativo. Estou falando aqui da força do poder do Estado, que tem o dever na segurança pública, mas, conforme a Constituição diz, é responsabilidade de todos. A Rio TV Câmara completa 15 anos durante um período eleitoral. Nunca se falou tanto sobre política. Daqui a 2 anos, vamos escolher prefeito e vereadores. Até lá, o desafio se renova: informar ao eleitor
que está cada vez mais exigente. A Rio TV Câmara vai ter um papel muito importante, porque a gente é a emissora daqui da Câmara Municipal, da cidade do Rio de Janeiro, é uma das principais cidades do país, e a gente, nesses 2 anos, o que a gente vai... E aí, se estivermos já com as 24 horas no ar, então, mais responsabilidade a gente terá. Por quê? A ideia é que a gente consiga, nesses 2 anos, informar ao máximo aos telespectadores e futuros eleitores, né, que as pessoas vão estar participando da eleição, um pouco mais para que eles conheçam melhor a Câmara e os seus vereadores. O jornalista Hélio Araújo, atual diretor-geral da TV, trouxe na bagagem a experiência do jornalismo. Aos 15 anos, a Rio TV Câmara aposta no aprimoramento tecnológico, a caminho de uma programação 24 horas. Uma programação cada vez mais transparente, valorizando as instituições públicas e o carioca. O Rio em primeiro lugar. Hoje eu classifico a Rio TV Câmara com informação, né? A minha formação é toda jornalística, enfim, então quando eu vim para a TV, tem 2 anos, a ideia era realmente trazer essa minha experiência jornalística para a programação da TV. Então a gente criou vários produtos jornalísticos, né, vários produtos que passassem a informação para a população. Toda a programação é pensada para revelar os bastidores do Legislativo Carioca, dentro ou fora do plenário, no estúdio com entrevistas, cada programa voltado para o público. Acho que os desafios maiores aí serão exatamente criar produtos que agradem para que o telespectador não fique procurando, zapeando outros canais. Ele possa, a hora que, ou que ele esteja fazendo isso, e quando ele encontrar o nosso, a Rio TV Câmara, parar e gostar do que vê. Com o objetivo de levar o melhor até você, a nossa equipe trabalha para enfrentar os novos desafios que vêm por aí. Os programas refletem os temas abordados no plenário, nas audiências e reuniões. Um município discutido com os principais especialistas do Rio. A gente tem feito programas nesse sentido de explicar o que por exemplo, o que é a casa, o que é a Câmara Municipal, o que são os termos que são falados dentro da Câmara Municipal, mas ao mesmo tempo a gente mostra as escolas de samba na época do Carnaval, a cidade como é que ficou na época da Copa do Mundo. A gente mostra várias coisas que não são exclusivas da Câmara, mas elas estão interligadas por serem da cidade. A nossa programação caminha para uma nova fase da Rio TV Câmara. Informação e prestação de serviço. Um jornalismo atuante, no compromisso de tirar as dúvidas dos eleitores. Eu posso votar usando o nome social? O Tribunal Superior Eleitoral decidiu recentemente uma modificação muito interessante para as pessoas transgêneros. Eu acho que o que mais marca é o Câmara Rio Notícias, que é o nosso telejornal que, enfim, foi criado e agora ampliado, né? A gente está com o dobro do tempo que tinha, está com mais sessões, ele está bem mais dinâmico, está com o próprio cenário, enfim, algumas coisas que mudaram. Eu acho que ele é o carro-chefe. E com ele temos o Rio em Pauta, o resumo da semana, que também são informativos, né? Diretamente informativos. Você sabe o que acontece na Câmara Municipal da sua cidade? Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Quer saber o que acontece de mais importante na Câmara Municipal? E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.